Hoje eu vou mostrar para vocês como você pode criar passo a passo uma landing page ou página de captura para atrair só uma parte do seu público-alvo aí para um objetivo específico que você tenha. Se você está criando aí a sua presença digital, eu já mostrei aqui num vídeo passado que você pode criar um site profissional sem usar programação, né? Só usando ferramentas gratuitas da internet para construir aí o seu site profissional. No nosso último vídeo eu falei para vocês aí que eu entendo que existem basicamente duas formas que você pode aí criar um site profissional, ou seja, um cartão de visitas, que é um site que nada mais vai trazer o seu contato, formas de se comunicar com você, ou um site portfólio, que é o que? Criar conteúdo, tá? Esperando que as pessoas vão procurar isso na internet e encontrar você, para então virar uma contratação. Pois tem aí uma forma intermediária também, que traz o conteúdo com a intenção que a pessoa faça contato ou cumpra alguma ação que você está buscando, tá? Isso aí chama uma página de captura ou landing page, que nada mais é do que uma página feita muito parecida com um site estático, que tem conteúdo para ranquear bem na internet, né? Ranquear bem nos mecanismos de pesquisa, e essa página ela é feita com um propósito específico. E você provavelmente já se deparou com algumas landing pages enquanto navegava aí na internet. Você deve ter acessado algum site que te oferecia um e-book gratuito desde que você fornecesse o seu endereço de e-mail, por exemplo. Essa é uma landing page construída, otimizada para os mecanismos de pesquisa, e ela vai servir para quê? Qual que é a chamada para ação? A chamada para ação é você entrar na lista de e-mails daquele site. E essa é uma landing page, pode ser feita por qualquer outro assunto, qualquer nicho que você atue ou qualquer tipo de público que você quer atrair. Para ficar um pouco mais claro aqui, eu vou dar um exemplo aí que eu usaria, por exemplo, numa landing page de um escritório de advocacia. Tá? Imagina que você já tem a sua página estática ou o seu portfólio, já escreve artigos, mas olha, você olha ali os números do seu escritório, fala assim, eu quero, sei lá, concentrar um pouco mais de esforço, quero ter mais clientes, startups, por exemplo. Como é que eu atraio esse público? Você tem várias formas, pode ir em eventos, pode escrever artigos sobre isso, mas tem uma forma bem bacana que também é criar uma landing page. E como é que você faz isso? Exemplo, posso criar uma página aí dizendo quais são os principais contratos que uma startup tem que observar, quais os cuidados jurídicos, posso criar como se fosse um artigo, mas eu crio uma página ali específica para esse artigo, né? Eu coloco ali uma chamada para ação, faço um check-up jurídico da sua startup hoje, né, colocando um botão de contato para você, e toda essa página aí vai ser otimizada para o termo startup. Você pode criar uma página toda voltada para esse assunto, né, formatar ela, ranquear bem ela, às vezes até fazer um anúncio pago para aquele tipo de assunto, e você sabe que as pessoas que vierem por aquele canal vão tender, né, a ter problemas de startup, que é o assunto que você abordou naquela landing page. Imagina que você vai fazer isso para cada nicho que o seu escritório atenda. E é possível você criar landing pages de forma gratuita, assim como é você criar um site profissional de forma gratuita. No nosso último vídeo a gente já criou o site profissional de forma gratuita com ferramentas que existem na internet, e hoje eu vou mostrar para vocês aqui um passo a passo como eu criaria uma landing page para um assunto específico. Para criar a nossa landing page, já que eu já criei aqui um site no Google Sites mesmo, eu vou criar uma landing page lá mesmo e mostrar para vocês aqui na tela, passo a passo, como é que eu poderia criar isso. Para mostrar o passo a passo para vocês, eu vou abrir aqui a minha tela e criar uma página, acho que é a forma mais fácil de mostrar. Você vai ver que o site do Google Sites está como a gente criou lá a última vez, né? Tem aqui as partes principais, esse é o nosso site principal, né? E a gente falava o quê? Para você criar um site estático, idealmente o cartão de visitas, você tem que ter os elementos principais acima da dobra e tentar manter pouco texto, né? Você quer prender a atenção daquele seu usuário para ele te conhecer e tentar entrar em contato com você. A landing page é um pouquinho diferente, porque a gente também quer ter informações claras, né, chamativa, o conceito de acima da dobra, ele permanece, mas você precisa também, né, criar conteúdo para ranquear bem. Então a gente faz um misto entre o portfólio e a página de cartão de visita, né, para ter aí um conteúdo interessante que a pessoa vai encontrar, vai ler e aí vai cumprir a tarefa que a gente quer que ela cumpra. Para essa nossa landing page, nessa demonstração, eu vou usar um artigo que eu já criei no passado aí. Eu não quero criar um artigo novo para fazer isso, mas você pode e deve usar bastante aí os seus recursos que você tenha para criar um bom conteúdo inovador, coisas que você sabe que vai chamar a atenção do seu visitante. Aqui no Google Sites, né, você pode criar uma landing page, que seria uma página aí de captura separada daquela sua página inicial, de uma forma bem simples, e a maioria dos outros sites que eu mostrei no nosso vídeo anterior também fazem isso, tá?
você pode clicar aqui na páginas, né? E criar uma nova página. E aqui você vai colocar o nome e clicando na aba avançado, você consegue colocar o caminho personalizado. Então, o que eu sugiro? Que você use aí um nome, um caminho personalizado que tenha bem a ver com aquele assunto que você está escrevendo e que você imagine aí que as pessoas vão procurar por esses termos nos mecanismos de pesquisa. Quando você clica em concluído, ele já monta aí uma página que é no mesmo modelo daquela sua página principal. Tá? E aí cabe a você também personalizar um pouco. Então tá ok, né? Eu criei aqui uma página, coloquei o texto que eu tinha já preparado no passado, mas é um texto que é bem completo, poderia ser um artigo no nosso portfólio. Agora a gente vai alterar um pouquinho esse cabeçalho para deixar um pouco mais chamativo e colocar também uma chamada para ação. Na mensagem do botão, né, você pode customizar ela pensando que você já tem uma página específica para aquele público, né? Eu estou colocando um Fale Comigo Agora, mas você poderia colocar algo muito mais específico, né? Do tipo, fale comigo agora para tirar dúvidas sobre entidades, ou se você trabalha com uma outra área, por exemplo, fale comigo agora para fazer os seus cálculos trabalhistas ou para revisar a sua aposentadoria. Você pode deixar ali uma call to action muito mais específica e essa que é a graça, né? Essa que é a beleza da landing page. Você pode focar todo o seu conteúdo para que a pessoa sinta que aquele é o assunto personalizado, você só está tratando daquilo. Já criei a minha página, agora é só em tese botar no ar. A única coisa que eu vou fazer aqui é tirar essa página da listagem, né? Eu não quero que ela fique como um link aqui. Você pode deixar, não tem problema nenhum. Mas a ideia é que você possa colocar milhares de páginas aí, um para cada tipo de assunto, cada tipo de ação que você quer. Então se você tem um artigo, né, você quer chamar pessoas que são mais voltadas para startups, você vai criar um link para startups. Você quer mais para trabalhista ou para algum assunto dentro do trabalhista, né, mais específico ainda, você também cria uma landing page para aquilo. Só que se eu for colocar todos os links dentro aqui, vai ficar com uma lista interminável de links e a minha intenção nesse caso não é que a pessoa fique lendo artigos e artigos, mas sim que ela cumpra aquela ação. E por isso eu vou colocar aqui, dentro do Google Sites você pode esconder isso da listagem, né? Eu posso colocar aqui ocultar da navegação, tá? Então colocando aqui ocultar da navegação, ela não vai aparecer no link, eu posso publicar isso daí. E pronto, a minha landing page está no ar. Tá? Eu posso visualizar ele aqui. Se vocês virem no endereço, ele está com aquele endereço personalizado que eu criei. Quando eu tiver que colocar isso no Google, né, para divulgar um pouco mais esse endereço, ele vai aparecer com isso daí. Isso otimiza muito na busca para você aparecer nos resultados mais relevantes. E aqui está nosso artigo. Tá? É um artigo grande. Ele fica com uma página fixa, né? Não fica como um blog. Você pode ir otimizando esse artigo com o tempo, fazer com que ele fique mais completo e aí você vai melhorando a sua conversão. Tá? E agora vamos supor que você, em vez de ter um cartão de visitas, você só fez o portfólio, quer fazer uma landing page ali na sua página portfólio. E se você seguir o nosso guia anterior, você vai ter usado aí o Blogger ou vai ter usado o Tumblr, tá? Que é o que eu vou mostrar aqui hoje. WordPress é parecido também, qualquer outro tipo de plataforma, provavelmente você vai ter a mesma coisa. Então vou mostrar para vocês aqui onde fica essa criação de página em cada um deles e o que tem de bom, qual que é a limitação. Bom, se você está usando o Blogger, né, você pode criar páginas adicionais que podem servir como landing page. Para fazer isso, você vai clicar aqui no link de páginas, você vai criar uma página nova, clicando em nova página. E aqui é o básico, né? Assim como você criou qualquer outro tipo de postagem, você vai colocar aqui o título, né? E dentro do texto aqui você cria o conteúdo como você fez ali na nossa página do Google Sites. Então, uma vez que você colocou aqui todo o conteúdo no Blogger, né? Você vai ter o seu texto vai estar aqui também como se fosse uma página normal, né, da internet de conteúdo, e as pessoas vão começar a cair nessa página também, tá? Você vai ter uma página separada ali do seu blog principal. E essa página você pode otimizar ela da mesma forma que a gente fez com o Google Sites, colocar elementos que possam posicionar melhor ela no ranqueamento e também colocar aqui uma chamada para ação.
Aqui no Blogger, né, você acaba tendo um pouco mais de limitação em relação a elementos de arrastar e soltar. Então, se você quer colocar, por exemplo, um botão, você vai ter que ser um pouco mais criativo. Deixa eu ver se eu encontro alguma coisa aqui na internet. Achei aqui digitei no Google criar botão online e peguei aqui o primeiro site que eu encontrei. É bom o site aqui, imageful.com. Personalizei aqui o botão e eu vou fazer o download dele, tá? E aí o que fica faltando é eu copiar, né, o link que eu tinha vinculado aqui ali, tá? No botão. Tá, vou colocar aqui, ó, apertar, editar link. Ok, coloquei, tem uma ferramenta de link, né? A gente coloca aqui o link do WhatsApp. Abriu uma nova janela e ok. A gente visualizar, agora você tem um botão, né? A gente pode colocar isso também como uma imagem de fundo. Você pode personalizar mais se você quiser. Quando você cria aqui uma página no Blogger, por exemplo, ele não tem uma forma fácil de te mostrar qual que é esse endereço. A falha dele ali, como eu disse, até o layout do Blogger é um pouco ultrapassado, né? Não é igual o Google Sites que você consegue já na hora definir o próprio endereço, né? Customizado e tudo mais. Então, por exemplo, esse post que a gente criou, né? Participação de entidades sem fins lucrativos, ele gera um endereço com base nesse título, né? Então, como é que a gente descobre isso daqui? Tem que entrar aqui no layout e vamos tentar ver aqui na listagem de páginas. Adicionar um novo item e eu vou escolher aqui, ó. Se você for ver, tem um item aqui que é o link disso daqui, né? Então eu vou copiar até para vocês verem qual que é o endereço que ficou aqui. Então ficou esse endereço aqui, ó, a participação de entidades sem fins 16 HTML. Isso é feio e é ruim também para quando a gente quer ranquear no Google, tá? Então vamos tentar ver como a gente faz para mudar esse endereço aqui para ficar de uma forma mais legível que ajude a gente a ranquear também. No Blogger não tem um jeito muito fácil de fazer isso, a gente tem que fazer meio que uma gambiarra que eu vou mostrar para vocês agora como fazer. Para fazer isso a gente cria uma nova página, tá? E essa nova página ela tem que ter no título aqui, ela tem que ter o endereço que a gente quer colocar, tá? Mas assim, o Blogger ele usa um endereço muito curto, então a gente tem que, se você não usar um endereço muito curtinho aqui, um título muito curtinho, ele vai truncar também, ele vai tirar essa parte final aqui. Você tem que tentar ser um pouco criativo para usar as palavras-chave importantes sem colocar no título por enquanto, tá? Não sei se vai dar certo, mas vamos tentar com esse aqui bem curtinho para ver se a gente consegue ranquear dessa forma, tá? Agora você clica aqui e coloca no título isso, tá? Vou colocar no título aqui também. E a gente pode pôr aqui para publicar, tá? Vamos publicar. Vai ficar um endereço assim, sem fins lucrativos em econômicos. Ele deu certo, até faltou HTML aqui. HTML. Aí a gente acha aqui, achou essa página que a gente criou, tá? É tranquilo, você já tem o endereço aqui. Agora que você já tem o endereço da página, aí a gente vai fazer o quê? Agora a gente vai... Esse endereço já está publicado, tá? Ele está na internet. Então a gente vai voltar lá na página. E nessa página a gente vai copiar o conteúdo que a gente tem aqui. Aí é copiar e colar, tá? E atualizar. E agora quando a gente chegar nesse endereço aqui, né? A página estando atualizada, você vai só dar um OK. E o endereço está certo, vai ficar sem fins lucrativos ou econômicos. É uma gambiarra, mas funciona, né? Melhor do que ficar daquele endereço aleatório que o Blogger te gera. Aí finalmente eu vou mostrar para você como você cria uma landing page também no Tumblr, né? Porque eu mostrei outra opção de Tumblr, então vamos criar aqui para vocês verem como a gente faz isso. Então você vai acessar a página do Tumblr e vai acessar ali o perfil que você quer alterar, tá? Vou pegar aqui no Hubjur e a gente vai colocar uma landing page nele, tá? Você vai entrar aqui em editar aparência e aqui tem a parte do editar tema, né? Quando você entra aqui, editar tema, ele vai abrir essa janelinha aqui, né? Vai carregar e você vai rolar a página até o final aqui dessa barra e vai ter aqui adicionar uma página. Clicando nesse adicionar uma página, ele vai abrir aqui, ó, fala, olha, layout padrão. Você pode colocar aqui um pouquinho mais legal nesse ponto, né? Aí você pode colocar o endereço que você quiser. Né? Coloca aqui o endereço que você quer, ele vai aparecer dessa forma quando você publicar. E aqui é o editor, né? Você vai colocando aqui o que você quer. Você configura, né? Coloca tudo que você precisa de elementos. E vamos atualizar a visualização. Vocês vão ver que ele aparece aqui desse lado, né? Vocês vão ver que aqui, né? Eu consegui colocar aqui, né? Entidades sem fins lucrativos. E aqui embaixo a gente vai colocar os outros elementos.
Como você fica um pouco mais limitado no Tumblr, você precisa usar um pouco de HTML para poder fazer formatar isso aqui do jeito que você quer, né? Você pode colocar aqui, por exemplo, o link, né? O link a gente coloca href, tá? Agora eu fiquei com o link, né? Se eu clicar ele vai para lá. A gente pode colocar um H3, que esse aqui é o título, né? H vem de header, tá? Sempre você abre e fecha. E a gente vai atualizando e vai vendo como é que vai ficando, né? Aqui é um HTML, tá, gente, que a gente está usando aqui. Enfim, é isso, tá? A gente vai configurando, vai colocando o texto aqui, você coloca as imagens e tal. O texto do Tumblr, ele encara como um HTML. Vou colocar aqui salvar, tá? Não formatei o texto todo. Mas quando a gente digitar esse endereço aqui, ó, você vai ver. Opa. Blog.hubjur, deixa eu ver se funciona aqui. jur.com.br/sociedade. Então aqui está a nossa página landing page, né? Tá aqui o nosso call to action e tal o texto. Então tá, pessoal, é simples isso daí então, né? Se você já criou uma página profissional antes, usando o Google Sites, usando o Tumblr, o Blogger, criar uma landing page nada mais é do que mais do mesmo, né? Você vai criar só uma página um pouco mais específica para um propósito específico também. Então, o principal que você precisa lembrar quando cria uma landing page é ter na cabeça, né, ter em mente que ela tem um propósito só, né? Então você quer que o visitante cumpra uma ação. E para fazer isso você faz o quê? Você usa os mesmos princípios, né, de construir uma página profissional, ou seja, usar o conteúdo relevante acima da dobra, colocar uma chamada para ação muito clara. E nesse caso um pouquinho diferente, você vai trabalhar assim no conteúdo, né? O seu conteúdo tem que ser relevante, tem que trazer valor, assim como um artigo. É uma mistura e uma mescla entre um artigo e um site estático só com o seu contato. Então você cria quantas landing pages você quiser e a gente vai ver como você vai usar essa landing page para fazer outras promoções da sua marca, do seu branding pessoal mais para frente, tá? Lista de e-mails, fazer anúncios pagos, impulsionamento. É super importante você ter boas landing pages aí para converter esses visitantes em clientes, ok? Então, por hoje é isso e até mais.